Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual para levar a palavra e a mensagem de Deus, assim como a presença do nosso Senhor até a sua casa, a sua vida. Ele vai te honrar. Mas pastor, eu não mereço, eu estou em pecado. Mas Deus é misericordioso. Ele mandou o seu Filho vir a esse mundo se sacrificar por aquele que estava perdido. Basta que você se arrependa. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 10, que fala da descendência de Noé. Mas nós vamos fazer um pequeno adendo, porque ontem eu não sei o que aconteceu, a gente passou por cima do capítulo 8. Então nós vamos ler o capítulo 8 e depois no final eu faço uma leitura sobre a descendência de Noé. Mas você tem a sua Bíblia e você pode ler, tá bom? Então o capítulo 8 que a gente passou ontem, que fala sobre o período do dilúvio, diz assim, Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então estava muitos dias chovendo, a arca ali andando sobre as águas, não podia nem abrir a janela porque era muita água. E eles estavam ali encerrados dentro da arca, até que Deus se lembrou de Noé, da sua família e dos animais, e soprou um vento para que as águas cessassem. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve. Grande abismo, também conhecido como universo. E as águas iam escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. 150 dias, meu irmão, minha irmã. Imagina o que é 150 dias boiando em cima do mar. Quantos dias foi a nossa enchente aqui do Rio Grande do Sul? Quantos dias foi entrando nos bairros que estavam alagados, até que as águas secaram? Noé ficou 150 dias. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arate. Mês 7, né? Julho. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, aparecem os cumes do monte. E lá em 1º de outubro. E aí nós vamos para o texto que traz o título: Noé solta um corvo e também uma pomba. Essa passagem ela tem uma mensagem muito forte. Na verdade, não é uma, mas duas mensagens. Ah, mas como assim, pastor? Por que Noé largou o corvo e a pomba? Por que ele não largou só o corvo ou só a pomba? Porque Deus ele tinha uma mensagem para passar. Eu acredito que Noé, eu creio que Noé, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, largou primeiro o corvo e depois a pomba, justamente porque Deus queria deixar uma mensagem escrita. Não escrita em texto, mas nas entrelinhas. Por quê? No primeiro versículo, aqui no versículo 7, ele soltou um corvo que saiu indo e voltando até as águas secarem de sobre. Depois soltou a pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou a pomba e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde. Eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra.
antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos falar da mensagem que Deus deixou. Por que o corvo e por que a pomba? Historicamente, a gente sabe que o corvo ele representa a morte. E a morte por si só representa as lutas, principalmente a luta final, né? Assim como a pomba, ela representa a paz, ela representa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque a gente vê na passagem do batismo de Jesus, quando a pomba vem do céu e posa sobre o ombro de Jesus, que ali ela está sendo usada de simbologia como Espírito de Deus, ela representa a vida. E nesse caso, quando ela traz ali o ramo de oliveira, a folha de oliveira, ela representa a esperança. Mas o que Deus ele quer deixar nas entrelinhas? Qual é a mensagem que Deus tem para passar? E é uma mensagem poderosa. A gente vê que tanto o corvo quanto a pomba foram largados por um homem, por Noé. Ele largou primeiro o corvo e depois a pomba. Mas vamos refletir na história bíblica. Começando de Gênesis e indo, dando um pulo até o final da Bíblia. Por um homem chamado Adão entrou a morte. Então, por um homem entrou a morte. O corvo representa a morte. Mas por outro homem chamado Jesus entrou a vida, entrou a esperança. Porque ele veio de Deus e o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele é o Filho de Deus. E ele veio para trazer esperança. Por isso que eu disse que essa passagem ela tem uma mensagem nas entrelinhas muito forte. Que ela representa a morte e a vida. A entrada do pecado no mundo através de um homem, por isso Noé largou primeiro o corvo. Ou seja, é uma representação forte. Mas também ela traz outra mensagem nas entrelinhas. Que a morte entrou, todos nós vamos ter que passar pela morte. Vai ser o primeiro obstáculo que a gente vai passar, vai ser a morte. Mas se a gente encontrar a presença de Deus, que esse vai ser o segundo ato, o segundo passo, a gente vai ter paz, a gente vai ter o Espírito do Senhor nas nossas vidas, a gente vai ter vida e a gente vai ter esperança de dias melhores e da salvação, de viver eternamente com o Senhor. Talvez agora você esteja passando por um momento que até a morte pareça a melhor solução. Mas se você der um segundo passo, um segundo ato, uma segunda ação, como fez Noé, você vai ver que a vida, a esperança, e que você pode encontrar um Deus maravilhoso e que o Espírito dele vai repousar em você para te dar a esperança que você precisa ou que você talvez perdeu. Reflita nessa mensagem poderosa que Deus deixou nas entrelinhas. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, toda a carne, a ave e de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze para fora contigo. Povoe abundantemente a terra, frutifiquem e multipliquem-se sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Vê que Deus, aqui no versículo 15, ele diz: então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca. Deus falou para Noé sair da arca. E eu creio que Deus ele disse: larga primeiro o corvo, Noé, depois larga a pomba. Por quê? Porque ficaria registrado e Deus queria passar uma mensagem. Deus ele é maravilhoso, ele é perfeito em tudo, ele deixa uma mensagem.
Quando os cientistas disseram que a Bíblia é codificada e que ela traz nas entrelinhas mensagem, eles estavam certos. Deus, para cada narrativa dele, ele traz uma, duas, às vezes 3 mensagens. Na criação do homem foi assim. Depois que ele criou o homem do pó da terra, ele criou a mulher das costelas, para que o homem saiba que ambos são um só. Homem e mulher são uma só carne. E que ambos devem andar lado a lado. Aqui, quando ele faz Noé largar primeiro o corvo e depois a pomba, ele está falando da morte e da vida. A morte que entrou pelo pecado e a vida que apenas Deus pode dar. Mas também ele fala nessa mensagem aquelas palavras de Jesus e que Jesus diria depois para o mestre da sinagoga. E para ter a salvação e entrar no reino dos céus, primeiro tu precisa morrer, para depois você ter nova vida. Tudo está ligado. A palavra do Senhor, ela é do começo ao fim. Ela é precisa, sem erros. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tomarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então o Senhor, ele se agradou da oferta de Noé. Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Um sacrifício ao Senhor. Uma oferta perfeita. Mas por que a oferta foi perfeita? Porque foi de todo coração. Primeira coisa que ele fez foi a oferta. Uma oferta especial. Aqui diz que de todo animal puro que tinha, ele pegou o melhor. As primícias. Novamente nós temos uma ênfase no dízimo. Por que é tão importante a gente ser fiel com Deus? Noé foi fiel. Ele poderia ter descido, saído a caminhar, ver como é que estava o lugar, ter dito: não, eu não vou sacrificar porque esses animais eu posso usar para comer. Mas não. Eu vou oferecer primeiro ao Senhor, o resto ele providenciará. A questão de quando se fala em fidelidade é algo muito sério. Não é obrigatório. Tem que ser espontâneo de coração. Mas é agradável ao Senhor quando você faz por amor e quando você honra a Deus, mostrando que você conhece e você é fiel a Ele. Não porque alguém disse para você que tem que ser, mas porque você sentiu no coração e esse desejo foi um desejo espontâneo de você. Ser fiel, servir ao Senhor. Essa foi a diferença que Noé teve lá, e foi por essa diferença que Deus poupou a vida de Noé. Entre todos os homens, que Deus diz, todos são pecadores, não tem um aqui, vou acabar com tudo. Mas de repente ele viu Noé e Noé chamou a atenção dele. Por quê? Porque Noé era fiel. Porque Noé se mantinha na presença de Deus. E depois vem o capítulo de Deus, o capítulo 9 fala da aliança e fala do arco-íris que a gente leu ontem. E aí nós vamos para o capítulo 10, que é o que a gente ia ler hoje, né? Descendentes de Noé. Aqui é para a gente conhecer um pouco da descendência. E essa descendência a gente vai chegar até a terra que tem a mesma língua e que quer construir, se unir para edificar uma torre para chegar até os céus. E aí ele sofre um castigo, né? Mas isso é história para outro dia. Vamos ler a descendência. Esta, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-se filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim.
Por esses foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá, e os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Acho que agora vocês já conheceram o nome, a história, né? Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinai. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Ninive, Reobote-ir, Calá e Recém. Entre Ninive e Calá está a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, e a Leabim e a Naphtuim, Patrocim e a Casuim, de onde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Eveu, e ao Arqueu, a Sinueu, e ao Arvadeu, e ao Zemaraeu, e ao Emateu. E depois se espalharam famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, suas terras e suas nações. Então os filhos de Cão são os que geraram os descendentes de Canaã, de Sodoma, de Gomorra. E vê que Cão foi o que teve uma das piores ações diante dos irmãos, né? E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Us, Jeter e Mas. E a Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, Gerá. A Adorão, a Ussal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sebá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, desse foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. E aí a gente vai entrar no capítulo 11, que fala toda a terra com a mesma língua. Mas esse é o versículo para amanhã. Hoje a gente já leu o capítulo 8, que tinha ficado, né? Mas a gente tem que sempre levar a mensagem do Senhor, e a palavra importante, mensagem importante de Deus, jamais pode deixar de ser dita. E a gente está continuando. E aí amanhã nós vamos ler o capítulo 11 do nosso estudo bíblico. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Estamos chegando ao fim de mais um programa Inteligência Espiritual. Esse programa é um oferecimento de Adam Consultor de Imóveis. Se você precisa vender, comprar ou avaliar seu imóvel, entre em contato com Adam Consultor de Imóveis, o corretor que você confia. Bem, e você que deseja fazer a divulgação do seu negócio, do seu produto, do seu comércio, e abençoar a obra de Deus, entre em contato conosco. Entre em contato pelo e-mail pastorjperes@yahoo.com, ou deixe sua mensagem aqui no direct, no Face,
com o seu telefone que a gente entra em contato. Vamos nos ajudar. Você ajuda a obra e a gente ajuda a divulgar o seu negócio. E você vai ver a bênção de Deus agir na sua vida, no seu negócio e o seu comércio prosperar. Faça a sua parte. Abençoe o seu próximo. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Jesus, Ele te ama.